Eu vou mostrar para vocês agora uma das obras mais belas do Washington Oliveto, que faleceu esses dias, que foi um publicitário que ganhou todos os prêmios que ele poderia querer e até aqueles que ele não imaginou que existissem. É que é um primor da TV, é um primor da mídia, é um primor ao bom gosto, inclusive. É de uma suavidade que você diz: onde estávamos? Por que nos perdemos? Por que estávamos nesta cultura do pós-guerra, que no mundo todo estava acabando, mas aqui conosco ainda parecia vigorar? Parecia que o neoliberalismo e as suas reações identitárias magoadas e ressentidas iriam pegar o mundo, mas não a nós. Nós estávamos prestes a ir para uma constituinte, tínhamos saído da ditadura militar, havia, claro, o problema da inflação, mas havia uma suavidade, né? Uma suavidade no ar. Havia um bom gosto, e um olhar que nós tínhamos para as mulheres, para a juventude, para as crianças, para nós todos. Era um olhar mais benevolente, mais desculpado possível. Estávamos no paraíso antes da mordida na maçã. Olhe isso, que é uma propaganda da Valizer, feita pelo Washington Oliveto. E eu quero comentar depois as consequências no âmbito da política desta propaganda, no âmbito da mídia política. Veja só. Ei, garota, olha lá. O pacote na cama. Olha lá, dá uma olhada. Ficou bonito mesmo, hein? Chuchu! Você tá ficando parecido, não mais com menina, com mulher. Olha só, hein? Ficou bonito. Pode ir pra rua. A Patrícia Lucchesi, essa da foto aqui, acima, aqui na tela, junto com o Washington Oliveto. Ela publicou esta foto agora, né, pela homenagem à morte do... Não, uma tentativa de dizer: Washington, obrigado, né? Você me jogou ao estrelato.
Patrícia Lucchesi, ela está afastada, ela é psicóloga, está afastada das telas, né? Ela teve um filho com problemas, então ela se dedicou à psicologia para cuidar do filho, trabalha hoje com psicologia, e é uma atriz, fez vários filmes, ela é lindíssima, não é? E o interessante é que a propaganda da Valizé, ela não tinha 15 anos, ou 16, ou 14, ela tinha 11 anos, né? Daí você vê a suavidade com que nós brasileiros olhávamos as crianças, a juventude, né? Aquele misto de admiração pela beleza, digamos assim, pela poesia. As propagandas, o marketing, ele tinha uma espécie de aura de uma nova arte, uma poesia da mulher. Nós perdemos isso, né? Depois a Patrícia, ela tinha 11 anos aí, depois aos 18 ou mais, acho que ela fez um ensaio para Playboy, muito lindo também, inspirado no Primeiro Sutiã, né? E o mais interessante é que virou essa história do meu primeira tal coisa, né? Virou um bordão. Bem, mas para além do sucesso do Washington Oliveto, não é isso que nós queremos comentar aqui, nem mesmo a carreira da Patrícia. A ideia minha, aqui conversando com vocês, é lembrar da suavidade do Brasil e lembrar também um outro detalhe deste episódio. Eu não encontrei mais, talvez o Instituto Lula tenha, talvez alguém tenha guardado a propaganda do PT fazendo uma paródia desta, com a menina fazendo todo esse itinerário, mas vestindo a camiseta do PT, o meu primeiro voto para... Será que era para presidência? Eu acho que era para presidente, porque 87, 88, 89, eu acho que já era para presidência, né? Essa campanha. E é interessante porque eu acho que foi a filha da Marilena Chaui, se não me engano foi a Luciana Chaui, é este o nome dela, né? Que devia ter uns 15 anos na época, e fez a propaganda, e ela tinha um aspecto muito bonito da própria Marilena, que era e é uma mulher de uma, como é que se diz assim, uma personalidade, não é? E ela fez essa propaganda e ficou muito bom, muito bom. Era os tempos do PT, do Carlito Maia, que foi um publicitário também, que foi um petista, que criou ícones para as campanhas políticas do PT. E é interessante, né, porque nós estávamos há pouco tempo do fim da União Soviética, da queda do muro, mas nós estávamos nesse período no auge, olha só que interessante, né, do eurocomunismo, que era a transformação dos partidos comunistas europeus em partidos comunistas, porém com ideal social-democrata, de participação nas eleições, e estava ganhando as eleições até como reação ao neoliberalismo que entrava e que também estava ganhando as eleições, né? E depois o embate se daria aí durante todos os anos 90 entre neoliberalismo e social-democracia. Há uma transformação bastante interessante no Brasil, né? Porque criou-se a social-democracia, e a social-democracia brasileira com o Fernando Henrique se transformou em neoliberal. E o PT, que vinha do socialismo, se transformou em social-democrata. Bem, mas tudo aí é a história. Mas o que eu quero dizer é que esta suavidade que nós olhávamos as coisas também passou para a política na época.
E as propagandas políticas eram muito boas. Aliás, já vínhamos com propagandas políticas muito boas quando dos bonecos. Lembram dos bonecos do Agildo Ribeiro? O Agildo Ribeiro, que foi um humorista fantástico, filho do Agildo Barata Ribeiro, né? O comunista que participou da intentona comunista. E o Agildo tinha aqueles bonecões, né, que eram muito engraçados, aquilo. Aí, se não me engano, o Serra, como senador, proibiu cenas exteriores, proibiu boneco. Acho que ele fez quando o senador ele propôs. Isso aí virou essa porcaria que é hoje, a propaganda política realista, né? Propaganda política realista. Como é que se diz assim? Né, tanto realismo, tanta impossibilidade de você falar e usar a mídia, que acabou tendo que ser usada por quem sabe usar, que é o Datena dando a cadeirada, né? Coisa impensável naquela época. Nós éramos mais ingênuos no olhar, né? E nós tínhamos mais privacidade. É interessante isso, né? Porque ao mesmo tempo que nós éramos capazes de mostrar uma garota pondo sutiã, nós tínhamos privacidade. Hoje nós acusamos qualquer tipo de propaganda desse tipo de pedofilia, né? Que é uma palavra que era da direita, agora até a esquerda usa para acusar todo mundo. E queremos restaurar a vida privada, quando na verdade nós cada dia mais devassamos a vida privada. Não pode mostrar uma garota assim. No entanto, se faz a desgraça do Agora Você Sabe, né? Que é a filha do Temer obrigando as pessoas a virem para a televisão para dizer que esta época não existiu, para dizer que nesta época todas essas garotas eram estupradas, vilipendiadas, e perdemos a graça. Perdemos a graça. E tudo isso, gente, tudo isso não criou um olhar melhor, criou um olhar magoado, pior, com obrigações, né? Obrigações. Seja ingênuo, não olhe a mulher desta maneira. Obrigação. Enquanto que naquela época ninguém nos mandava olhar de maneira ingênua. Nós éramos grandes ingênuos, todos nós. Nós precisamos entender essa transformação, gente. E entender que a gente pode querer sair da situação social e política que nós nos metemos com o neoliberalismo e não a recuperar esta ingenuidade do pós-guerra, mas recuperar uma certa generosidade no olhar. Eu acredito nisso. Daqui a pouco a gente volta, e volta mesmo. Ei, professor, estamos comendo alpiste aqui. Ó, nós, passarinhos, os colarinhos, aqui, da turma dos colarinhos. Nós não sabemos de propaganda. Propaganda não vimos. Olha, professor, será mesmo que foi a filha da Marilena Soaí que fez a propaganda? A gente precisa pesquisar, mas a gente não lembra. Mas também, como é que a gente vai lembrar com essa nossa cabecinha? Mas uma coisa que a gente sabe, a gente não esquece, é do Baitola Henrique. Não se elegeu. Professor, nós vimos o outro vídeo também, assistimos. Vou dar minha opinião. Olha, aquele cara, aquele careca horroroso, que fala meio enrolado, como é que ele chama lá?
Gessé Uga Uga Souza, Uga Uga, né? Nossa, ele vai culpar agora os pobres de direita, nossa, pobres de direita. Pobres de direita é que vão fazer o Boulos perder a eleição. Se o Boulos perder, vai ser o pobre de direita. Ah, nossa, esse cara, hein, professor? Que coisa isso, professor? Esse cara, ele pensa que ele é sociólogo, mas ele é delegado, ele quer achar culpado. E a gente achando, professor, que não tinha gente mais burra que o Baitola Henrique, hein? O Balofo, o Banhudo. Nossa, e tem esse, o Uga Uga Souza, GC Uga Uga.